O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: "Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. E eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, com muita alegria, a igreja se reveste com essa cor vermelha, a cor do martírio, para celebrar a entrada do apóstolo André no céu. Nós vimos agora no Evangelho a vocação desses apóstolos. Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores, e Jesus passa ali no momento que eles estão pescando e faz o convite: "Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens." E aqui diz, eles, aqui no caso Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, diz que imediatamente deixaram as redes e o seguiram. No Evangelho de São João, existe um detalhe ali no capítulo 1, do versículo 35 a 42, que André, ao ter reconhecido Jesus como Senhor, ele vai e chama Pedro e apresenta Pedro a nosso Senhor, e ali começa também a vocação deles. André, irmão de Pedro, ele era também discípulo de João Batista. Isso aqui é importante notar também isso. Depois de se tornar discípulo de João Batista, André se torna discípulo de Jesus e em seguida apóstolo. Segundo a tradição, André morreu ali nas mediações da Grécia e da Ásia Menor, porque foi lá que ele foi anunciar o Evangelho, e em especial em Patras ele foi crucificado, foi colocado numa cruz em forma de X. Ele foi morto dessa forma. E aqui é importante notar uma coisa. Os apóstolos, eles são mortos por causa dos imperadores, dos governantes, que não queriam que o Evangelho fosse anunciado, que Jesus fosse apresentado como Deus, como Senhor. Porque muitas vezes os imperadores,
os governantes, eles queriam ser reconhecidos como o Senhor. Vocês se lembram ali nos Atos dos Apóstolos, quando o Sinédrio se reúne e manda bater em Pedro e fala para Pedro que ele não poderia anunciar aquele nome, ou seja, o nome de Jesus. E aí Pedro diz: a quem eu devo obedecer? No caso foi Pedro e João. A quem nós devemos obedecer? A Deus ou aos homens? Porque nós não vamos deixar de anunciar esse nome. Então, eles estavam colocando, como nós falamos no ditado popular, o pescoço dele para ser enforcado. Era isso que ele estava falando. Nós estamos dispostos a morrer se for preciso, mas nós não vamos deixar de anunciar o nome de Jesus. Mas por quê? Era simplesmente porque eles estavam defendendo um nome? Sim, mas ao mesmo tempo não. Sim, porque eles estavam anunciando um nome que é Jesus. E esse Jesus é o nosso Salvador e Senhor. E eles não podiam deixar de anunciar esse nome, porque a salvação de todas as pessoas viriam através de Jesus. A salvação de uma alma. É por isso que Jesus está dizendo no Evangelho: eu farei de vós pescadores de homens, pescadores de almas. As almas precisam ser salvas. E a única forma das almas serem salvas só se convertendo e se voltando para Deus na pessoa de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É por isso que hoje nós comemoramos o martírio de Santo André. Mais uma vez eu digo, ele foi crucificado, foi colocado numa cruz em forma de X, com os braços abertos. Tem até uma imagem bonita de Santo André, ele sendo martirizado e os anjos em volta dele, e um anjo vem colocando a coroa, né, a coroa da glória, a recompensa daqueles que iriam ser crucificados pelo nome de Jesus. A coroa do martírio. Essa coroa simboliza ali nas Olimpíadas, antigamente, quando o corredor ele ganhava, ele recebia uma coroa, a coroa da vitória. Embora aparentemente ele estivesse como um derrotado porque estava morto, mas na verdade ele não estava morto, ele estava vivo. A crucificação dele foi apenas a passagem para ele ir para o céu e receber a coroa da vitória. Estar com Deus durante toda a eternidade. E isso aconteceu por quê? Porque ele anunciou o nome de Jesus. Os homens não queriam, os governantes não queriam, mas André não teve medo. Ele continuou anunciando até que ele recebeu o decreto, a sentença. Serás morto porque continuas anunciando esse nome. E para eles era uma honra morrer pela causa do Senhor. Eu estou falando tudo isso porque a carta aos Romanos, que é a primeira leitura de hoje,
É o capítulo 10, do versículo 9 a 18. São Paulo, ele vai trazer para nós algumas interrogações. A primeira, que ainda não é interrogação, mas é uma afirmação. Ele diz: irmãos, se pois com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração, veja, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A condição para um pagão se salvar é essa. A primeira coisa é confessar que Jesus é o Senhor e no coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Foi isso que os apóstolos anunciaram. Foi isso que Santo André, de maneira especial, que nós estamos comemorando hoje o seu martírio, anunciou. Ele levou aos corações dos pagãos essa boa nova. Jesus Cristo é o Senhor. E se você crê que Ele é o Senhor, se você abandonar os seus ídolos, os ídolos pagãos, se vocês abandonarem essa história de dizer que os imperadores são deuses, e vocês professarem que quem é o Senhor é Jesus, e no coração você dizer, ele ressuscitou sim dos mortos, será salvo. E aí, Paulo, nessa carta aos Romanos, nós estamos agora no capítulo 10, versículo de 9 a 18, ele continua: todo aquele que nele crê não ficará confundindo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Aí ele diz assim, versículo 14: mas como invocarão sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Então São Paulo, ele está dizendo o seguinte, que todo aquele que nele crê não ficará confundido. Aí ele está dizendo, mas para crer, para as pessoas crerem, é preciso que tenha alguém que anuncie. E se não tenha quem anuncie, como é que eles vão acreditar? Porque para se acreditar é preciso que tenha alguém que fale. É preciso que tenha alguém que anuncie a boa nova. Tanto que em outro momento Paulo diz, ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então ele está dizendo que se ele não pregar o evangelho, as pessoas não vão ouvir. E se elas não ouvirem, elas não vão crer. E se elas não crerem, elas não se salvarão. Vocês estão entendendo a responsabilidade de nós, sacerdotes, dos bispos, dos missionários, dos religiosos e das religiosas? Se nós não pregarmos, as pessoas não vão crer. Se elas não crerem, se elas não ouvirem, elas não vão acreditar. E não acreditando, elas não vão se salvar. Porque a condição para que uma pessoa se salve, para que um pagão se salve, é o anúncio do evangelho. Aí Satanás o que é que quer? O que é que ele quer fazer? Ele quer intimidar nós, sacerdotes, os bispos, os religiosos, para que não anunciem. Então vamos
colocar isso de forma mais prática. Nos tempos de hoje, as leis, os governantes, nós já ouvimos aí falar de uma ordem mundial que está se preparando para colocar uma pessoa que vai governar, e eles falam também de uma religião única. Então, essa religião única que será colocada não é a religião católica, porque a religião única que deve permanecer até a vinda do Senhor é a religião católica. Porque Jesus se revelou aqui, é aqui que começa. Os apóstolos, eles são os seguidores de Cristo. Por isso que lá nos Atos dos Apóstolos falam que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Vocês compreendem por que eu estou dizendo que todos devem se voltar para o cristianismo, todos devem se tornar católicos, todos devem se batizar? Mas para que isso aconteça, é preciso que anuncie o Evangelho. Mas se entra uma religião que não é cristã, que não é católica, que colocam lá um tal sacerdote, e esse sacerdote não tem nada a ver com o cristianismo, ele não anuncia Jesus como o Senhor, então eles vão perseguir aqueles que são os cristãos. Essa é a lógica. Porque eles vão querer que todos se dobrem diante deles. Eles vão mostrar um outro Deus que não é Jesus Cristo. E lembremos que São Paulo está dizendo na carta aos Romanos: se credes, se acreditares que Jesus é o Senhor e confessares no coração que Ele ressuscitou, será salvo. Então, essa nova religião vai fazer o quê? Ela vai dizer o contrário. Ela vai dizer que Jesus não é Senhor, coisa nenhuma. Vai comparar e colocar Jesus no mesmo patamar dos deuses pagãos. Eles vão criar o Deus dele para que todos possam se dobrar diante desse Deus, que não é Jesus. E aí vai acontecer o quê? A perdição. As pessoas vão se perder porque elas não vão confessar no coração que Jesus é o Senhor. Eles não vão proclamar que Jesus seja o Senhor. Então, aqueles que se rebelarem, dizendo que Jesus é o Senhor, que não é os deuses deles eles serão perseguidos. Está vendo o processo do martírio? Foi isso que aconteceu com André, que nós estamos comemorando hoje, o apóstolo Santo André. Lá em Patras, foi isso que aconteceu. Ele insistiu, proclamando que Jesus é o Senhor, porque ele conviveu com Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele viu Jesus morrer e ele viu Jesus ressuscitar. Então ele não tinha como dizer que os deuses pagãos seriam os deuses, seria Deus. Não, ele não tinha como falar o contrário, porque ele viu Jesus ressuscitar. Ele viu Jesus morrer, ele viu Jesus ressuscitar e ele viu Jesus subir aos céus. E ele estava na hora que Jesus chamou. De hoje em diante tu serás pescador de homens. E na hora que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas, ele foi pregar. E a consequência disso foi a morte. E Jesus já tinha falado para eles, que aqueles que o seguissem iriam ter que derramar o sangue, iriam ter que dar a vida. Lembram esses dias? Nós estamos no Advento, que foi ali anunciado, Jesus falando que antes do templo ser destruído,
eles seriam levados aos tribunais e muitos seriam mortos. Por causa de quê? Por causa do nome dele, por estar anunciando o nome dele. A consequência de quem leva o evangelho e a verdade do evangelho, e a verdade do evangelho é a boa nova que é Jesus, a consequência no mundo pagão que não tem abertura para Jesus, são as autoridades religiosas perseguirem, prenderem e matarem se as pessoas não negarem. Ou melhor, não negarem, isso mesmo. Então é levado e ali diz, você tem que parar de falar desse nome. Você não pode anunciar mais esse nome. Mas diante da obediência a Jesus Cristo, então os apóstolos, os bispos, os padres, os missionários, os religiosos e as religiosas, eles vão ter que dizer, eu não posso parar de anunciar. E isso incorre numa desobediência aos homens e numa obediência a Deus. Então, essa desobediência leva a prisões e mortes. Por isso que nós vemos tantos mártires na igreja, em especial hoje o apóstolo André. Então, diante dessa formação que o mundo está, aonde estão querendo apagar o nome de Jesus, destruir a Igreja Católica, eles vão perseguir os padres, bispos, religiosos, religiosas e missionários. E os cristãos também, de um modo geral, porque nós, cristãos, nós católicos, nós também não podemos negar, porque isso seria uma apostasia. E o apóstata não se salva. Então, nós estamos diante de uma situação, ou nós pregamos e somos processados e até mortos ou presos, ou nós nos acomodamos com medo. Vocês veem que hoje existe essa questão do medo. Não fala isso, não fala aquilo, porque senão você vai ser processado, senão você vai ser morto. Essa intimidação. Para quê? Para que o evangelho não seja anunciado, para que as pessoas não se salvem. Por isso que Paulo está falando hoje na carta aos Romanos. Se não houver quem pregue, quem é que vai crer? Quem é que vai ouvir? Entenderam? Então, a condição vai ser essa: apaga o nome. Ninguém pode proclamar esse nome. E não proclamando esse nome, as pessoas não se salvarão. E que responsabilidade nossa se nós nos intimidarmos e não pregarmos o evangelho. Aí não vai ter salvação de almas, as pessoas não vão se salvar. Porque a nossa missão é anunciar uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, e essa pessoa de Jesus Cristo é Deus, e é Ele que salva. E para se salvar é preciso crer nele e proclamar que Ele ressuscitou. Mas se não se proclama, é porque não se ouve. Aí, claro, vão ter aqueles que vão ouvir e vão fechar o coração, como São Paulo está dizendo hoje, e não vão querer mesmo, e por isso eles não vão se salvar, mas terão aqueles que vão abrir o coração, mesmo que isso implique em processos, prisões e mortes. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. De hoje em diante, tu serás aqueles que vão anunciar a boa nova. E aí eu termino com aquela passagem que está no livro de Ezequiel.
Filho do Homem, come este livro aí. A lei, a Torá, porque aqui nós estamos no Antigo Testamento, mas para nós, leia, medite os santos evangelhos, as sagradas escrituras. Guarda tudo no coração. Aí Deus diz, aí eu vou te levar para um povo de cabeça dura. Esse povo de cabeça dura é quem? São os pagãos. Aí diz lá, Ezequiel capítulo 3. Está ali entre o 2 e o 3. Se você não proclamar o oráculo, aí eu acrescento, por medo de processos, por medo de perseguições, por medo de ser preso, por medo até de morrer, eles vão perecer, esse povo, por sua culpa, porque você não anunciou o evangelho. Você não anunciou a palavra que salva. Se não houver quem pregue, não vai haver quem crê. Ai de mim se eu não evangelizar. Aí depois ele diz, mas se você anunciar, aí, e o povo não querer, eles irão perecer, mas não por sua culpa. Dentro de nós precisa existir esse desejo de salvação de almas. Se não existir o desejo de salvação de almas, nós vamos querer ser mensageiros de Deus para o proveito próprio, para ser famoso, e não é isso que está se levando em conta. O que está se levando em conta, meus irmãos, não é a fama, mas é a salvação de almas. E quando se compreende que precisa salvar as almas significa tirá-las das mãos de Satanás que quer levá-las para o inferno. Isso é salvação de almas. Se não houver essa compreensão, não vai haver quem pregue nos tempos difíceis. Vai ter até quem pregue agora, porque as perseguições ainda não começaram, ainda está uma coisa bem assim. Tem países que já está acontecendo. Lembremos lá na Nicarágua, aquele bispo que foi firme, e até hoje ele não apareceu, ele está preso. Pelo menos eu não soube nada a respeito disso. Lembremos das irmãs que foram expulsas, porque lá não querem que o evangelho seja pregado. Mas como as irmãs persistiam e o bispo também, então expulsaram as irmãs e prenderam o bispo. Mas é fácil pregar o evangelho nesse tempo aí, para nós aqui no Brasil, que nós já começamos a perceber que as coisas já estão começando a apertar, a corda começa a apertar, mas ainda não apertou totalmente. É fácil pregar. E no tempo em que o decreto sair, não se pode falar mais nesse nome. O que nós faremos? Iremos arrefecer? Iremos ficar com medo? Ou iremos dizer como Pedro, cabe a nós obedecer a Deus e não aos homens? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Viva Santo André!